E aí, como que você está? Eu sou o Alan Aguilar e nesse podcast de hoje a gente vai conversar com o secretário de Esportes e Lazer aqui da nossa cidade de Sarandi. Quais os desafios que ele enfrentou quando ele pegou ali o começo do mandato dele e quais são o futuro do esporte aqui da nossa cidade? É isso que a gente vai ver hoje. Eu quero agradecer também os estúdios da VIT que nos proporciona esse episódio aqui de podcast com todos esses convidados que estão vindo aqui dar essa entrevista, esse bate-papo com a gente. Então bora lá para esse bate-papo? Pessoal, a gente tem um prazer enorme de receber aqui no nosso podcast o Everson Natalin, que é o nosso secretário de Esporte e Lazer aqui da nossa cidade de Sarandi. Everson, muito obrigado por ter comparecido aqui, tá? Eu que agradeço, Alan. Agradeço o convite aqui, com certeza, né, muito importante, mais uma plataforma para poder estar passando as informações. Então, agradeço demais em nome de toda a secretaria. Para começar nosso bate-papo aqui, Everson, por que o esporte? Olha, o esporte, assim, já é algo que eu tenho essa vocação de participar, né? Faz alguns anos que eu participo aí do esporte aí na cidade de Sarandi. E agora, através desse mandato do nosso prefeito Carlos de Paula, através aí do deputado Jacovós, eu tive a oportunidade de ser convidado a ser o secretário de esportes. Então foi algo assim, não foi eu que escolhi, né? Acabaram que me escolheram por conta dessa trajetória aí e viram que seria um bom nome, né? Acredito na cabeça dele seria um bom nome e eu acho que está funcionando um pouquinho aí. Tem muito desafio? Muito desafio. A secretaria, assim, ela é composta de desafios, né? Hoje a gente tem um orçamento um pouquinho limitado, então, né, temos muito trabalho pela frente, né? Então, assim, são vários desafios diários em cima de um aprendizado também de estar dentro de uma máquina pública. Sim. Ô Everson, e tipo assim, pro pessoal que tá te vendo aqui, para te conhecer um pouco melhor, você sempre foi da nossa região? Como Sim. que foi? Eu nascido e criado aqui na cidade de Sarandi, né? Nunca morei nem sequer um dia fora da cidade de Sarandi. Então, assim, eu sou um morador daqui. Atualmente eu resido no Jardim Sumoto. Morei uma parte da minha vida do lado ali do Jardim Panorama, o lado de lá da cidade. Para quem está aqui no estúdio, nós estamos, né, do lado da zona da UPA, né? Vamos falar assim, tem a divisão da UPA, sim, né? De um lado é a UPA, então nós estamos desse lado aqui. Eu moro atualmente no Sumoto, mas eu sempre morei aqui na cidade de Sarandi. A sua área é ligada ao esporte, né? E o que te move nessa função, assim, hoje? Olha, é poder fazer a diferença. Né? Nós vemos aí que Sarandi tem um potencial muito grande. Nós temos aí mais de 100 mil habitantes, se eu não me engano, o último BGE, tem 118 mil o contabilizado. E tem aí o desejo de ver o esporte crescer cada vez mais. Então, o que me move mesmo é esse interesse de ver a cidade alavancar ainda mais e potencializar ainda mais o nosso esporte. E quando você recebeu esse convite para assumir a secretaria lá, teve alguma coisa que você se chocou quando você chegou assim? Como que ela estava? Olha, assim, a gente fala, né, tem um ditado que fala assim, casou com a viúva, assumiu os filhos, né? Então a gente está assumindo algumas coisas que infelizmente, né, não foi deixado para a gente trabalhar com mais tranquilidade. Por exemplo, eu cheguei na secretaria sem uma bola que seja, né, para poder utilizar nas oficinas, sem uma rede, né? Então assim, a gente encontrou algumas dificuldades, a dificuldade orçamentária, né? Pegamos aí um ambiente um pouquinho complicado, os ginásios deteriorados. Então, a minha primeira medida enquanto secretária foi interditar o ginásio Tancredo Neves, que estava levando risco. Então, assim, as coisas que chocaram nesse ponto foi a falta de uma estrutura que dê para receber os nossos esportistas com dignidade. Né? Não vou crucificar a gestão anterior, porque agora a gente assumiu, tem que fazer o nosso papel, mas tivemos uma grande dificuldade, principalmente em relação a equipamentos, em relação aí aos espaços de atendimento ao público, tivemos uma dificuldade muito grande. Foi o que mais chocou de início mesmo, foi saber que, olha, como que estava sendo tocado tantos anos dessa forma, né? Sem condições, como por exemplo o ginásio que eu falei, era piso de madeira. Que tinha lá? Sim. Lá são pisos de madeira, né? O taquinho do ginásio Tancredo, aqueles taquinhos de madeira. Ficou com uma infiltração lá por muitos anos e não foi tirado aquela infiltração. Por conta disso, a madeira foi apodrecendo, algumas delas estavam se soltando. Tem um caso de Guarapuava, alguns anos atrás, com um jogador de futsal, ele foi dar um carrinho, um taquinho dele soltou, ele veio a óbito. Então, assim, é um risco eminente. Eu lembro que passou no jornal isso aí. Foi, repercutiu de uma maneira muito grande. Então, assim, a gente não pode deixar as crianças nossas correrem esse risco. Então, minha primeira medida foi, está interditado. Então, assim, essas coisas chocam. Como é que ficou tanto tempo assim sendo utilizado dessa forma? Então, nós pegamos uma estrutura bem debilitada que
estamos colocando a casa em dia. O Tancredo está interditado e o projeto já está praticamente pronto para ter a liberação do recurso para começar a reforma. Então, alguns impasses no caminho, mas que a gente está ali para tentar desvencilhar de todos eles e vencer. Ninguém vê na sua rotina hoje? Olha, hoje, eu digo, a minha rotina hoje, ela até é bem menos vista do que era antes, porque antes eu era um pouco mais ativo nas redes sociais, né, de vídeo, de passar as coisas. Hoje o pessoal não vê a rotina, por exemplo, de hoje eu sair para ir almoçar para comer alguma coisa às 1h20 da tarde. De ontem ter ficado a rotina toda aí, eu não saí para ir almoçar, minha esposa veio e trouxe uma marmitinha, eu comendo e trabalhando. Então, né, porque ontem foi nosso arbitral da Taça Sarandi. Então, muita gente não vê essa rotina, que a gente tem que tomar de manhã até o final do dia, porque se quer que as coisas funcionem, tem que se empenhar. Então, às vezes, né, quem está próximo, lógico, está observando, mas muita gente acaba não vendo, não vê, né, o que as medidas que nós temos que adotar, às vezes algumas não são medidas tão legais assim perante a quem utiliza, né, mas nós temos que adotar por questão de responsabilidade. Então, assim, muita gente não vê esses lados. O que a gente sofre ali, o que os problemas tem, que você fala, cara, vou ter que resolver esse problema aqui. Não consegue resolver esse problema de forma imediata, porque a máquina pública ela é engessada, ela tem toda aquela tramitação jurídica, né? Então, o imediatismo, então essas coisas muita gente não vê. Né? É isso, você é atleta também, né? Eu tenho meu time de futebol suíço lá, a gente brinca aos domingos aí, faz 16 anos, aí vai fazer agora final do ano 17 anos que eu tenho meu time de futebol, e ali a gente brinca todo domingo ali. Inclusive eu jogo na marra, que eu vou ter que operar, já operei o joelho e rompi o ligamento de novo, mas nós estamos lá com 3 joelheiras e, né, enquanto tiver saúde para correr aí, disposição, nós vamos estar lá. Falando dessa questão desses desafios que você teve, você já teve que tomar alguma atitude assim impopular? Olha, já assim, um dos passos, por exemplo, aí teve competições aí que algumas equipes queriam participar, né? Equipes, eu digo, até do próprio município, né? Porque o município tem as representações de alguns campeonatos aí que a secretaria paga para representar o município, monta o time. Mas por questão orçamentária, você fala, olha, essa aqui tem que viver bem, essa aqui eu acho que não vai dar, essa aqui não tem como a gente estar fazendo o pagamento dessa agora, porque também não vai ter o transporte lá na frente por conta disso, por conta daquilo. Então, assim, querendo ou não, são medidas impopulares, né? Por exemplo, essa própria medida do Tancredo Neves, a interdição do Tancredo Neves, ela foi uma medida de que lá estava acontecendo treinos de basquete, estava acontecendo treinos de handebol. Então, a partir do momento que eu tomei essa medida, também foi uma medida impopular que falou, e agora, onde a gente vai treinar? Né? Não, Erson, não, dá uma segurada aí, cara, só para mesmo se de fato for começar a reforma, senão deixa a gente usando e tal, falando, não dá, vamos usar para todo mundo. Tem uma responsabilidade grande. Se você, né? Isso, então para quem está na frente ali de uma pasta ali, como gestor ou como um diretor também que assina, então assim, a responsabilidade é muito grande, então às vezes você tem que tomar alguma medida impopular, mas justamente porque é o que tem que ser feito quem tem responsabilidade naquilo que está fazendo. Se for fazer de qualquer jeito, não tem problema, quem sabe lá na frente vai responder alguma coisa, mas para andar ao pé da letra mesmo ali, tem que tomar algumas medidas impopulares, infelizmente. Everson, e você acredita que o esporte realmente muda vidas, sim? O esporte ele é transformador, a gente precisa investir mais aí na nossa base. Um dos pontos que eu estou defendendo muito nessa gestão é que a gente invista mais na base também para poder formar não só o desportista, o desportista é aquele que gosta do esporte, gosta de participar do esporte, mas formar aqueles atletas mesmo profissionais, porque isso muda uma vida de uma família, uma estrutura familiar. Nós temos aqui em Sarandi casos de jovens aí que estão indo para outros municípios, representar outros municípios que ganham um qualquerzinho a mais de um outro município para poder representar. Então a gente tem que buscar trabalhar para manter a nossa base aqui e ele afasta das drogas, criminalidade, a má companhia, né? Nós temos vários exemplos aqui mesmo, principalmente na luta, tem uma disciplina muito grande dentro da luta, nós temos nossos professores de luta, então isso muda o filho, né? Isso aí muda uma criança e muda uma estrutura familiar, porque o pai e a mãe às vezes não gostavam de esporte, mas o filho começou a fazer e começa também a mudar a rotina dele para acompanhar o filho no jogo, une a família para torcer pelo filho. Então, o esporte bem feito e bem trabalhado, ele muda toda uma estrutura familiar, seja financeiramente falando, seja na questão afetiva também. E o que você acha que Sarandi precisa para se tornar uma referência do esporte aqui na nossa região? Olha, eu acho que nós temos que trabalhar isso, né? Um dos passos nós já começamos agora, mas o caminho é longo, que é estruturar o nosso município hoje, estruturar ele para poder ter uma capacidade de receber grandes jogos aqui, de ter uma estrutura mesmo para atendimento, com um banheiro de qualidade, um vestiário de qualidade, um ginásio que quando chover não tem que cancelar a rodada porque está molhado, né? Então nós temos que trabalhar as nossas estruturas. Eu falo do ginásio, mas tem os campos também, colocar vestiário nos campos, ter mais condição mesmo aí estrutural. Esse é o primeiro passo. E o segundo, que esse é médio a longo prazo, que envolve muito financeiro, é auxiliar num subsídio também para os atletas que representam o município aí no alto momento, porque tem municípios, como eu disse, municípios muito menores do que
que nós, que estão pagando o jogador, estão conseguindo uma bolsa atleta para o jogador poder, para aquela criança, 14, 15 anos que já está representando, já ganha um dinheirinho por mês, isso incentiva mais ele ainda a melhorar a sua qualidade. Então nós precisamos de qualidade, precisamos de equipamentos, né? Primeiro a nossa parte estrutural. Outra, equipamento. Hoje, infelizmente, nós não temos um cone para dar para uma escolinha que faz um trabalho voluntário. Nós não temos cone para doar, não temos colete para doar. Então nós temos que ter toda essa estrutura. Acho que é um dos pontos que falta muito no nosso esporte, é a estruturação dele, que nós estamos trabalhando para que, se Deus quiser, num futuro bem próximo, Sarandi ser referência. Esse é o seu? É um sonho ver Sarandi referência. Hoje, esportivamente falando, né, Sarandi já é uma referência. Né, esportivamente falando, nós somos a maior delegação agora dos Jogos. Sarandi teve a maior delegação nos Jogos no Paraná. Então, assim, nos Jogos aqui na fase regional. Então, assim, já é uma referência muito grande. Né? Nós tivemos aí o Muay Thai, foi no domingo passado na cidade de Jandaia, trouxeram 7 medalhas de ouro, 5 medalhas de prata. Então, assim, são números que já mostram, talentos, né? Já são talentos, mostra que Sarandi é uma referência. Nós temos o judô tem nosso atleta Enzo, que foi campeão brasileiro, então foi campeão paranaense, é um atleta de grande qualidade que é treinado no judô pela Janaína e o Sensei Bira. Então, assim, nós já temos potências aqui na nossa cidade. Agora nós temos que potencializar ainda mais. Um objetivo é expandir ainda mais esses esportistas e despertar talentos. Porque se você consegue ampliar esse trabalho, você consegue enxergar uma criança que não está tendo um acesso ali, por conta disso deixou de ser um grande atleta. E tem algum projeto que você já se emocionou? Eu vou falar um pouco em causa própria, tirando da questão da prefeitura em si. Eu tenho uma escolinha de futebol, né, o Raiz da Vila. Uma mãe veio falar comigo no ano passado, finalzinho do ano passado, uma mãe falou comigo, o filho dela, ele tem, né, ali um déficit de atenção, ele tem, né, ali, ele não interage muito com as crianças, não interagia, inclusive não tinha festa de aniversário, não gostava de fazer e tal. E depois da escolinha, ele fez um hall de amigos ali dentro, ali, que eu fui até convidado, nós fomos no aniversário, né? Nesse aniversário dele ali, ela falou, olha, ele mudou totalmente, então hoje ele consegue ter amigo, ele consegue chamar para vir em casa, e falou emocionado, isso aí acaba emocionando a gente, né? De ver que você está mudando um convívio familiar. Os nossos projetos também, os projetos que tem pela prefeitura ali também, você vê, nós temos nossa, a Júlia, me deu um branco agora do nome da nossa atleta, ela passou na seleção paranaense de handebol. Então a mãe lá conversando com a gente ali, falando de todo o empenho, de toda a dedicação ali, isso mostra, né, que dá para fazer a diferença. Isso comove, assim, uma mãe que teve um histórico de saúde, que ela teve um câncer, venceu um câncer, e aí vê aquela felicidade da filha e a nossa secretaria dando estrutura também para que ela possa alavancar os seus sonhos. Então isso aí para a gente é muito gratificante. Você pode dizer então que essa é uma das histórias que mais te marcou, assim? Sim, enquanto gestor ali, se tratando dos projetos, essa é uma das histórias aí que marcou a gente, com certeza marcou a gente, porque assim, é um marco, você ter um atleta que vai representar aqui o Paraná, é um marco muito grande. Você vê uma história de uma mãe que venceu o câncer, que está ali, que está e feliz, com um sorriso no rosto. Por quê? Porque a filha alcançou o objetivo com o mérito dela, do esforço dela, com o esforço do projeto de handebol também, pela professora Larissa, professora Edmilson, e com subsídios da secretaria, mostra que a gente consegue fazer a diferença na vida individual das pessoas também, além da forma coletiva. E nesse tempo que você está como secretário, assim, teve um momento mais desafiador e um momento, como que eu diria assim, um momento mais difícil e um momento mais fácil? Assumiu com, vamos falar assim, né, como eu disse, né? Casou com a viúva, assumiu os filhos. Nossa, nós assumimos cheio de filhos. Fala a verdade, viu? Foi bem complicado, assim. O desafio no começo, acho que foi a maior parte do desafio foi no começo por ser, assim, a inexperiência de uma gestão pública, porque eu mesmo nunca tinha assumido um papel mesmo de ser um gestor. Trabalhei com a vereadora Eliana, assessor da vereadora Eliana por 2 anos, fui assessor do deputado Jacovós aí por 6 anos, assessor do deputado Jacovós, e agora estou a primeira vez como secretário com a responsabilidade da caneta. Então, o primeiro passo é você entender de orçamento, é você entender como que funciona um pagamento, como que funciona, qual o trâmite para fazer um pagamento de uma nota. Então, e o desafio de que, olha, vamos cuidar e vamos ler tudo que está assinando para não ter nenhum erro, para não responder por improbidade, alguma coisa do tipo. Então, o desafio inicial foi muito forte, né? Porque além disso, ainda tem as batalhas do dia a dia. Então, esse é um desafio muito grande que veio pela frente. Mas, graças a Deus, as coisas estão funcionando. Começamos o mandato com uma Taça Sarandi de futsal, né? Deu uma infinidade de equipes ali. Nós cadastramos no site quase 2.000 atletas ali, né? Ainda teve mais as crianças também. Então, já foram desafios logo de início, assim. Mas que, graças a Deus, funcionou tudo muito bem e agora começamos o desafio do campo. Qual foi o melhor dia que você pode falar assim até hoje? Teve algum momento assim que você falou,
esse momento aqui está sendo mais top até agora. Vou falar assim, ali são pequenos momentos. Ontem, por exemplo, para mim, foi um momento. Né? Eu sempre, com a minha equipe, a gente sempre participou da Taça Sarandi, participava há alguns anos, mas eu sempre acompanhei a Taça Sarandi de futebol de campo. Né? E sempre foi, desculpa até a expressão, mas sempre foi uma bagunça. Em relação ao arbitral, tudo muito confuso, em relação ao cronograma dos jogos, tudo muito confuso. E sempre dava polêmica. Nos arbitrais sempre dava uma discussão, não, eu não concordo com isso, eu não concordo, sempre dava muitas polêmicas. Ontem nós fizemos o arbitral. O arbitral foi o pessoal dando risada, o pessoal parabenizando. Como que é isso? O arbitral é o dia que faz o sorteio para saber os grupos que vão jogar, com quem você vai jogar, a data que você vai jogar, né? Porque nós temos a Taça Sarandi de campo, Série A e Série B. São as duas categorias aí. Então, os 4 que sobem da A, que vão para a semifinal da B, sobem para a Série A. E os 4 últimos caem para a Série B, os 4 últimos da A. Então, é o campeonato mais disputado. Esse campeonato, assim, é disputado mesmo. Por mais que ele só vale troféu e medalha, tem equipe que desembolsa uma grana todo jogo para pagar jogador. Então, assim, tem uma responsabilidade muito grande em cima dele. E eu sempre estive do outro lado e cobrando as melhorias, cobrando para que se tivesse as melhorias. E agora a gente tem a oportunidade de fazer a diferença desse lado. E ontem, quando chegou, né, na maioria das edições, a pessoa não sabia quando que ela ia jogar. Ah, não, ó, saiu o sorteio hoje, minha equipe vai jogar contra a sua. Quando nós joga? Não, nós vamos falar para vocês o dia aí, espera uns dias. Ontem já saiu com tudo pronto. Tudo pronto, o pessoal já sabe o dia que joga, o horário que joga, o campo que joga. Saiu. Foi assim, para nós foi muito gratificante. Quando eu saí de lá, ainda cheguei, ainda falei pra minha mulher, né? Falei, nossa, ai, que bênção. Que benção. Cheguei em casa realizado. Falei, ali já foi um dia de realização, né? Porque foi um marco. O torneio do trabalhador, eu posso citar o torneio do trabalhador, assim, que você falou de uma satisfação de alegria. O torneio do trabalhador, todos os anos, ele sempre acabava lá às 7 horas da noite, ou não acabava e marcava para outro dia, era aquela bagunça de horário. Nós fizemos algo muito bem organizado, graças a Deus, né? E no final aí, a equipe que foi campeã, né, que é a equipe do Samin, a equipe Resenha, ele, na hora de discursar ali o discurso do campeão, ele falou, olha, eu nunca entrei no torneio trabalhador, nunca entrei. Essa foi a primeira vez que você está de secretário e eu confio no seu trabalho. E foi campeão. Ele falou, eu tinha certeza que ia ser uma boa organização e prova disso é o que foi hoje. Acabou 4 horas da tarde dentro do horário previsto. Nunca aconteceu isso. Então, assim, são realizações que não são pequenos detalhes que acaba fazendo a gente dormir de cabeça tranquila e falar, hoje deu tudo certo, graças a Deus. E falando assim, Everson, o que é inegociável para você hoje? A ética, boa conduta, o caráter, né? A gente ter o nosso compromisso aí, a responsabilidade, né? E é inegociável que a gente tenha isso, caráter. O caráter ali é inegociável, né? Porque muitos falam de gestão pública e é um ditado popular, quem entra lá vai roubar. Esse é um ditado popular, todo mundo sabe, que está na rua, não sei o que, está na prefeitura, vai roubar, não importa onde esteja, não importa quem seja, o ditado é o mesmo. Isso é totalmente ali algo que não é inegociável, né? O fato da gente ter uma boa conduta, ter o caráter e respeitar a população de Sarandi, respeitar o dinheiro do povo. Então, isso aí é inegociável, né? Graças a Deus, a gente é composto ali, a nossa equipe está composta por uma equipe de pessoas muito boas, né? Que estão dentro do mesmo objetivo de trabalhar para a população. Então, assim, graças a Deus, não tem nenhum problema quanto a isso ali, né? E a gente está seguindo trabalhando e é inegociável, assim. Às vezes, né, a nosso posicionamento de muita coisa aí que você vai analisar, você fala, olha, daria para fazer aqui, ó, vamos fazer o jeitinho brasileiro aqui. Não, inegociável que se faça bem feito. O bem feito, ele também é inegociável, que se faça com compromisso e responsabilidade. Então, o inegociável vai dentro de várias vertentes ali pra gente. Essa questão mesmo do trabalho tem que ter um foco no trabalho e tem que ser inegociável o compromisso e respeito. Você falou dos desafios, né, que tem na gestão pública, tal, de ser engessado, tal. E quando a gente se trata de um orçamento limitado, o que você busca priorizar primeiro? Assim? Ali, nós temos que sempre analisar primeiro, folha de pagamento de funcionário. Nós não podemos gastar um orçamento nosso para lá na frente o servidor que também está lutando dia a dia não ter, né, o seu pagamento em dia. Então, a gente, nas prioridades orçamentárias, primeiro, você tirou o pagamento dos funcionários para que não corra o risco dele ficar sem pagamento. Depois, estruturação. Nós temos que ter a nossa verba ali para pagar as nossas oficinas que fazem o atendimento para as nossas crianças aqui de Sarandi. Então, nós vamos limitando aqui o pouco que a gente tem, a gente vai enxugando. Vai enxugando aqui, ó, vamos fazer aqui, ó. O que a gente faz aqui? Ó, consegue reformar aqui? Não, mas consegue pelo menos, a gente não consegue fazer uma parede nova, trocar toda a cobertura, mas vamos dar um talento aqui, vamos lavar, vamos pintar, então a gente vai auxiliando dessa forma. Às vezes você não gasta, né, um absurdo ali e faz de uma maneira mais simples, mas que consiga compor ali o orçamento.
né? O nosso orçamento hoje, eu leio todas as notas, tudo que chega ali, de material, de tudo, eu leio, eu faço as marcações, então assim, não esbanjo. Um dos pontos hoje, por questão do orçamento limitado, é tratar com responsabilidade o orçamento. Então, tem lá, se a gente tem no nosso estoque 10 vassouras, vou usar exemplo de vassoura, que acabou acontecendo no começo do ano. Tem 10 vassouras, eu não vou comprar mais 50 vassouras agora para deixar no estoque. Não, esse dinheiro agora nós vamos utilizar para outra coisa de necessidade. Então, tem que saber tratar com responsabilidade o dinheiro público. Assim, para você, o que é inclusão? A inclusão, para mim, tem algumas pessoas, e eu não vou entrar no mérito, tem pessoas que defendem a tese de tem que ter turmas separadas, que tem que ter um trabalho separado. Para mim, a inclusão é dar oportunidade de todos participarem, né, e ter a prática esportiva. Por exemplo, citando a nossa secretaria, né, a inclusão é você tratar todo mundo de forma igual. Para mim, isso é inclusão. Nós temos aí as nossas aulas aí que começaram, embora pegou o frio, então está fazendo um trabalho fora da piscina, mas nós temos as nossas aulas de natação, que fizemos as inscrições. E ali, vou citar um exemplo da Liz, já tratando em relação à inclusão. Nós temos alunos também diagnosticados com TEA, que também estão sendo feito atendimento para esses alunos com a gente, né? Da mesma forma que tem no judô, da mesma forma que tem no futsal. E estão treinando junto com os outros, estão trabalhando junto com os outros, está tendo um cuidado muito grande com eles também. Então, para mim, isso é inclusão, é você dar a oportunidade de ter ali, né, as crianças, de terem todos aqueles que precisam do atendimento serem atendidos. Tem pessoas que acabam, não, essa criança aqui ela é trabalhosa, vamos falar o ditado popular, essa criança é trabalhosa, essa aqui ela não para quieta, essa aqui não vou atender TDAH. essa. Não vamos atender, não, nós vamos atender todas as crianças que tiverem ali a disponibilidade através das nossas vagas, conforme ordem de chegada, tranquilo, das inscrições, né? A inclusão é você oportunizar o atendimento a todos e ter um cuidado especial. E também sabendo, é claro que algumas você tem que ter um cuidado mais de perto, né? Algumas você tem que ter aquele amparo, o jeito mais tranquilo de conversar, então assim, ter aquele carinho, mas colocando dentro de um pacote com todas as demais crianças e ter um tratamento de inclusão, porque por muitas das vezes tem pessoas que eu vejo até defendendo algumas teses de inclusão que é mais uma exclusão, porque ela quer algo próprio para, vamos fazer algo aqui para uma determinada categoria, mas aí você está excluindo ela de trabalhar junto com os outros, de estar junto com os outros. Então, a inclusão para a gente, embora é uma pauta delicada para estar se conversando, mas a inclusão para a gente é dar oportunidade de atendimento a todos, ampliar esse trabalho aí de atendimento e ter as famílias terem aonde colocar suas crianças para praticar atividade. E com todo esse trabalho que é feito, tal, você acha que tem alguma modalidade que acaba sendo deixada um pouco de lado? Não. Assim, se for para a gente falar em relação ao esporte, hoje eu vejo aqui, esporte falando, o atletismo em Sarandi nunca foi trabalhado. O atletismo em si, embora a gente tenha ali alguns campeões aqui na nossa cidade, mas com a base mesmo, o atletismo é um que nunca foi trabalhado aqui na nossa cidade. Nós temos o futsal. O futsal tem um trabalho grande, tem muitas equipes. Nós temos o handball, que também sempre foi feito um trabalho com handball. Nós temos o vôlei, o basquete, mas tem algumas modalidades, né, esportivas aí que não foram trabalhadas. E o atletismo, para mim, é uma delas. A natação, a própria natação, que agora a gente começou as nossas aulas, só que eu já fiz um pedido especial para o professor, porque essas aulas elas já começaram, esse projeto começou há alguns anos atrás, só que era só para ensinar a nadar. Então, assim, aqui é aula de natação para poder aprender a nadar e também por conta da questão de saúde. Claro que a gente entende que a saúde, a natação, ela fortalece muito nessa questão de saúde. Ela no Eldorado? No Eldorado, isso. Só que em nenhum momento foi trabalhado mesmo a natação esportiva, para competição. Então, já fiz um pedido especial aí para os nossos professores, são 2 professores aí, xarás, inclusive, os 2 de nome Guilherme, e falei, olha, já vai vendo os alunos trabalhando para a gente montar uma turma esportiva. Essa aqui é para a gente trabalhar com eles o alto rendimento, né? E o mesmo nós vamos fazer aí com o atletismo, criar um espaço para a gente fazer o trabalho do atletismo, então, para trabalhar essas demais categorias. Cito Nova Esperança. Nova Esperança tem um jovem, né, de Nova Esperança, começou a ser feito o trabalho do atletismo em Nova Esperança. Esse jovem, ele foi patrocinado, ele ganhou várias competições, ele recebeu um patrocínio, acho que ganhou um patrocínio de aproximadamente 10 mil por mês, né? Um patrocínio, não falha a memória, não sei se era da Puma ou da Adidas, agora me falha a memória qual das grandes empresas que foi, porque eu estava conversando com o ex-secretário lá de esportes da cidade de Nova Esperança, inclusive foi inaugurada uma pista de atletismo lá em dezembro. Então, tudo isso... Quantos anos que ele tem? 13, 14 anos. Nossa, só no começo, né?
Exatamente. Então aí você pega e vê essas questões aí, você começa a fazer um trabalho, ele começa a despontar, isso muda todo um rol familiar. E Nova Esperança em dezembro, fez a inauguração da pista de atletismo, a nova pista. Por quê? Porque é uma modalidade que deu certo e já mostrou com esse jovem o resultado. Então nós temos que começar esse trabalho para poder colher os frutos. O que você acha que representa o esporte para a juventude? Olha, hoje no país aqui, nossa, a gente sabe que o esporte ele é muito forte. Futebol é nosso carro-chefe, claro, mas o esporte ele representa muita coisa para a nossa juventude. Dentre elas, o convívio, a amizade, né? Muitos aí conhecem os amigos através do esporte. Isso representa um horizonte diferente para que eles possam ter aí uma prática esportiva, porque imagina só se hoje não tivesse nenhuma oficina, não tivesse ninguém que desse treino voluntário, que não tivesse nem as escolinhas pagas também, vamos citar até as pagas, se não tivesse a oportunidade do esporte, o que ia sobrar para eles? Né? Então a gente sabe que para oferecer algo que não presta, tá cheio de gente por aí para te oferecer o que não presta. Sim. As coisas boas você tem que ir atrás, então nós temos que oportunizar para que eles vão atrás. Então o esporte ele oportuniza tudo isso, uma fonte, uma forma de vida saudável também, que investir no esporte e automaticamente você deixar de gastar em saúde. Estudos já mostram que quanto mais você investe no esporte, menos você investe na saúde a longo prazo, com aquele público desportista, né, que tem menos riscos de doenças, hipertensão, diabetes, entre outros. Então, esse investimento no esporte, ele molda tudo, e para o jovem é importantíssimo, desde a sua formação, né? A formação do jovem é importante, o seu convívio. O esporte, para mim, eu falo, é vida. O esporte é uma mudança de vida. Infelizmente, alguns mesmo dentro do esporte, chega num momento que acaba trilhando um outro caminho. É triste, é lamentável, acontece, mas a gente tem que trabalhar muito para impedir, fazer quanto mais o tempo passar, menos jovens sejam aliciados pelo crime. E o esporte, eu acho que é a ferramenta número 1 para ter uma batalha contra o crime. A cidade teve bastante problema com isso antigamente, né? Hoje a realidade está sendo mudada. E o que você diria para esse jovem que não tem acesso hoje? Primeiro, o que não tem acesso hoje é procurar a nossa secretaria para buscar um acesso em algumas das nossas oficinas. Hoje nós temos uma infinidade de oficinas disponibilizando uma infinidade de vagas aí com os treinamentos. Rua Marechal Deodoro, 1787B. Então, assim, para não ter o acesso, né, se ele não foi buscar ainda o acesso, se não foi lá procurar a gente, porque nós temos diversas oficinas e nós vamos ampliar ainda mais esse trabalho. E quem não foi atrás do acesso por vontade própria, eu digo, olha, pense bem aí, porque esse é o caminho. Porque senão vai passar daqui a alguns anos, vai falar, olha só, minha juventude lá eu perdi tempo usando droga, fazendo o que não deve, perdi parte da minha vida preso. Por quê? Porque em vez de eu focar num esporte, algo bom para minha vida, não, eu estava aí perdido com um monte de gente perdida que não queria nada com a vida. Então, diga assim, procura a gente lá e procura o esporte, né? Procura uma prática esportiva. Everson, e como que você vê Sarandi para daqui a 10 anos? Olha, você fala esportivamente falando, isso. Eu vejo Sarandi daqui a 10 anos uma potência. Eu vejo, assim, nós temos já uma qualidade esportiva muito grande, como eu já disse aqui, né, de atletas aqui, mas eu vejo Sarandi como referência, a referência que ela é. Porque se a gente pegar os números, a Taça Sarandi é a maior do Paraná. Já tem números que demonstram que a Taça Sarandi é o maior evento do Paraná de forma gratuita, custeada pelo município. Então, ela é totalmente gratuita e abrange uma infinidade de equipes, de todas as categorias que nós temos. Então, assim, a única coisa que faltava era trabalhar nossas áreas esportivas. O ginásio Tancredo, que foi interditado, o prefeito já conseguiu recurso, mais de R$1 milhão, para fazer uma reforma ampla ali. Ele já viabilizou recursos para construir um centro esportivo lá no Bom Pastor agora, conseguiu recentemente agora mais esse recurso, uma obra de R$1,5 milhão. Também já está viabilizando recurso para um ginásio que vai ser para o ano que vem, início do ano que vem, já está fazendo um anúncio desse novo ginásio. Então, com tudo isso que vem acontecendo, eu não consigo ver de outra forma a não ser uma cidade que vai se tornar ainda mais uma potência esportiva aqui, né? Referência mesmo. Eu vejo aqui uma cidade que com certeza daqui a 10 anos vai ter o seu time municipal aqui disputando um paranaense, que seja uma Série D, mas vai ter um time aqui, porque o estádio também já vai ser retomado, aquelas obras do estádio. Precisa, né? Precisa. Ali, infelizmente, ficou parado ali, ficou deteriorado, né? Acabou deteriorando muito ali, mas o próprio De Paula já conseguiu recursos aí também, já para retomar aquela obra e com certeza vai ser um marco aqui para a nossa cidade. Nós vamos tornar potência esportiva. O que eu vejo aqui é Sarandi ainda mais referência do que já é. E nessa sua gestão, que legado que você quer deixar? Olha, esse é um deles. O dia que eu saí, porque eu estou secretário, né? Que o secretário, o cargo comissionado, ele não ele está.
Porque a qualquer momento pode sair uma canetada, tá exonerada, tchau para mim, acabou, né? Então, assim, eu quero usar todo o tempo que eu tiver ali para poder fazer esse trabalho aí. Quando eu sair, falar, ó, tá vendo lá como é que foi, ó, o que eu consegui, ó. Eu não, nós, né? Quando eu estou usando eu aqui, mas assim, tem toda uma equipe, né? Nossa equipe muito qualificada, por sinal, mas se tratando de pessoa, de forma pessoal, quando eu sair, eu quero falar, olha, na minha gestão lá, ó, como é que foi, aos ginásios, né, que a gente conseguiu, aos times, ao que alcançaram, aos títulos, olha que esse atleta aqui, ó, se tornou um profissional, olha lá, sentado, eu falo, meu sonho é eu estar lá na minha casa, lá, ligar a TV para assistir um jogo, e eu ver lá e falar que ó, esse atleta aqui era um atleta do projeto, é um atleta que passou pela gente, né, ou um atleta jogando de forma individual também, da minha escolinha de futebol, eu falei, eu sou louco para isso, falei, é um sonho, é ver que mudar toda uma estrutura familiar, então é um legado de deixar um trabalho e falar assim, olha, foi feito com responsabilidade, foi trabalhado com responsabilidade, embora seja um cargo político, que o cargo de secretário ele é um cargo político por si mesmo, mas assim, não foi feito politicagem, foi feita a política boa que a população precisa e foi deixado um legado. Então, é o meu foco ali, é deixar um legado aí na gestão. Porque a política, ela é necessária, né? E é uma coisa boa, né? O problema é que tem alguns que estragam, né? Por isso que daí o pessoal generaliza, acha que ninguém presta, né? Sim. Tem tudo isso aí. Everson, e fala um pouco mais sobre a Taça Sarandi. Olha, a Taça Sarandi, agora nós vamos iniciar, né, a Taça Sarandi de campo. Ontem foi feito aí o arbitral para fazer os sorteios. Inclusive ontem até o pessoal elogiou bastante, porque a gente colocou ali, fizemos um servicinho de buffet para eles, colocar ali uma musiquinha, o sorteio foi feito igual da de Libertadores, bolinha, papelzinho dentro da bolinha ali, então fizemos assim um incremento muito bacana aí para a galera aí, gostaram bastante. E pela primeira vez, eu posso dizer que foi a primeira vez na história que a Série B, que também ela é bem disputada, a Série B deu 20 equipes, nunca deu 20 equipes. O ano passado, por exemplo, deu 13, né? Os outros anos deu 14, 15, essa vez deu 20 equipes na Série B, a mesma quantidade da Série A, 20 equipes cada uma. Então já mostrou que o pessoal ficou atento e quer participar de competições agora dessa gestão. Então, né, pra gente foi muito bacana. E a Série B, e a Taça Sarandi, ela vai iniciar agora dia 13 de julho, já estamos com o calendário já para início, dia 13 de julho. O cronograma dela na fase de grupo finaliza dia 21 de setembro, é o último dia da fase de grupo. Deu 20 equipes na Série A, 20 equipes na Série B, 25 atletas cada equipe pode escrever, que vai totalizar um total de 1.000 atletas que vão participar dessa competição. Então, vamos utilizar 2 campos aqui e a disputa lá é muito grande. A Taça Sarandi é pedreira, porque, assim, como eu disse, só vale troféu e medalha. E esse ano, infelizmente, ainda vai ser assim também, só troféu e medalha. Pro ano que vem, né, nós estamos já buscando aí alguma coisa pro ano que vem, às vezes uma premiação em dinheiro, as medalhinhas melhores, porque hoje a medalhinha também é simples de tudo, só escrito honra ao mérito e um adesivo. Nós já estamos licitando, já está tramitando na prefeitura ali aquela medalha personalizada. Então, ano que vem nós vamos ter alguns outros incrementos aí, né, para a Taça Sarandi. Mas não pode ter iniciativa privada junto? Hoje não pode. Hoje legalmente não pode. Hoje, pena, legalmente, infelizmente, hoje. Por isso que eu falei, pro ano que vem nós vamos ter isso. Por quê? Porque daí os empresários se unem e bancam, né? O que nós fizemos? Até só para sair um pouquinho da linha da Taça Sarandi, mas voltando nela também nesse foco. Nós temos aí, aqui em Sarandi, não existiu o Conselho do Esporte. E também nós não temos um Fundo Municipal do Esporte, que é para poder agariar recursos de fundo a fundo. O fundo é uma conta que é do esporte. Essa conta, o governo federal manda recurso direto nessa conta, o governo estadual manda recurso, a Copel ela faz aí doações, então tem como fazer dedução de imposto de renda nessa conta. Só que para você conseguir, né, esses recursos, primeiro você tem que ter o selo bronze, que é se cadastrar no governo federal, se cadastrar no estado do Paraná, mandar a documentação, depois o selo prata, selo ouro e selo cruz. A documentação do município. Do município aqui, das secretarias ali, então nós temos que ter o conselho, o fundo, tudo criado tem que ser aprovado na Câmara. Isso começou em 2020. Cidades menores do que nós, com 15 mil, 20 mil habitantes, chegou o ano de pegar 200 mil, 300 mil reais de recursos através do Pro Esporte. Fundo a fundo, dinheiro entrando fundo a fundo. Sarandi nunca pegou R$1. Sarandi, quando eu assumi a gestão, na primeira semana ali, que eu fui me inteirar um pouco mais sobre isso, na verdade foi em dezembro, antes de eu assumir, eu fui numa conferência que teve em Maringá. Sarandi só era selo bronze, que é o selo assim, entregou os documentos, você já é bronze. Só que era um bronze que não estava nem completo. Entregou, precisava ajustar, que tinha documento errado que entregou e não foi ajustado.
nós em um mês, nós se tornamos selo bronze, se tornamos selo prata, foi votado semana passada, foi sancionado essa semana o Conselho Municipal do Esporte, o Fundo Municipal do Esporte, agora vai ser instituída a mesa do Conselho, vamos mandar ali para o Paraná Esporte, para o pessoal do Paraná Esporte, vamos se tornar ali o selo ouro, e assim que criar o fundo, que já estamos trabalhando para isso, vamos se tornar o selo plus. Eu creio que mais 2 a 3 meses no máximo, nós estamos com o selo plus, algo que poderia ter sido feito 4 anos atrás. E se faz isso lá atrás, a gente consegue recurso direto de fundo a fundo. A Copel, ano passado, tinha 50 milhões para poder investir em projetos. Então, meu município, nós estamos precisando de uma reforma. Cadastro, a reforma que eu preciso, cadastro no Pro Esporte, eles aprovam e mandam no fundo. Então, você pega aquele dinheiro e faz a reforma. Nunca fizeram isso. Por quê? Por que nunca tiveram esse olhar? E também esse dinheiro do fundo, agora voltando para a Taça Sarandi, um pouco nessa linha que você falou, tem como ser utilizado esse dinheiro para pagamento para Bolsa Atleta, para poder investir em jogador, né? No caso aí para representar o time, para premiações. Porque tem muitas crianças humildes, né? Sim. E ela deixa de estar no esporte porque ela precisa comer, ajudar em casa às vezes. Com certeza, com certeza. Então, assim, é algo que faz uma diferença grande. E também, eu vou citar aí Itambé, porque o secretário de Itambé, brincando com a gente ali o mês passado, né? Ele falou, agora, essa parceria nossa não pode acabar não, veio falar para mim, essa parceria não pode acabar não. Qual que é a parceria que tem com o Itambé? A parceria que sempre foi assim, Sarandi cria seus atletas, trabalha os seus atletas, eles começam a despontar no esporte, Itambé vai lá, paga o jogador, pega lá um valorzinho irrisório, o jogador vai representar Itambé. Só que lá em Itambé, por mais que é muito menor do que a gente, tem lá um alojamento, lá tem um local com academia, com piscina e tem um subsídio. E aí uma cidade muito menor que nós acaba levando jogadores nossos para representar. Aí, às vezes, joga até contra a nossa cidade. Então, assim, nós precisamos trabalhar isso e esse passo vai ser importantíssimo. E a questão da lei, nós temos que mudar a lei, que isso aí já estou primeiro ajustando para depois entrar em debate com o nosso prefeito, nossos vereadores, para fazer a alteração da lei. Porque hoje, uma empresa ela não pode fazer uma doação para o município de um valor para poder custear algo. Ela não pode. O esporte, por exemplo, né? O esporte, não pode. Então, nós temos que mudar isso. Que pena, né? Porque, que nem a gente falou, né? Muitas crianças têm que sair do esporte porque ela não consegue, né? Não tem nenhum benefício ali. Sim. E a gente sabe que o financeiro, né? Sempre é importante pra gente. E vai chegando uma certa idade, porque assim, enquanto tá pequena, 10, 11, 12 anos, beleza. A hora que vai pegando lá seus 13, 14, amanhã, já tem que começar a ajudar o pai no trabalho, ajudar a mãe no serviço. A hora que deu 15 anos, não, agora, pode sair, você vai para um jovem aprendiz, estuda de manhã, faz jovem aprendiz à tarde. Sai do esporte. Vai lá, às vezes passa a tarde, é um serviço totalmente honesto, muito respeitoso, mas às vezes um potencial esportivo, ele tá num jovem aprendiz, ele fica no mercado de empacotador, alguma coisa assim, auxiliando no mercado. Como eu disse, uma profissão de muito respeito, deixando claro. Mas às vezes é uma potência esportiva que, se ele trabalhasse, ele poderia seguir a carreira esportiva, né? E às vezes ele tem que deixar de seguir uma carreira esportiva para ir para uma outra área, para trabalhar numa parte administrativa, mas fazer um jovem aprendiz numa área dessa para ganhar um subsídio inferior também. Então, se tivesse um Bolsa Atleta, se a gente tiver uma forma de incentivar esses jovens, principalmente os promissores, aí com certeza não abandonaria o esporte. É que chega uma hora que a dependência é grande, a questão familiar é muito grande. Quantos talentos não tem aí, né? Em outra atividade infeliz, às vezes, sabendo que tem um potencial e tá lá, né? Sim. E é muito importante também ter essas iniciativas para estimular também, né? Sim. Porque tem as pessoas que querem, mas também quando ela vê outra pessoa fazendo, ela se sente motivada, se incentiva. Sim, claro. Também. Os números são importantes, esses números aí são importantíssimos quando você vê uma referência. E até depois, eu tenho uma situação aqui, vou até passar aqui. Nós fizemos uma peneira aqui em Sarandi. Mais de 400 crianças, peneira do Flamengo. Entraram em contato com o professor Miltinho, é o Trieste, né, que é de Curitiba, que representa o Flamengo no Paraná. Marcou com o Miltinho e nós fizemos aí essa peneira, fizemos toda a estruturação dessa peneira. Nós tivemos ali 3 atletas aprovados pelo Trieste Curitiba, um deles é o Caleb, aqui da cidade de Sarandi, vão para lá, vão ficar uma semana em Curitiba, passando lá, vai para o Rio. Nossa, já está tudo legal. Engatilhado. 2 atletas, além desses, mais 2 atletas ali, porque o presidente do Maringá, um dos executivos do Maringá, também veio junto para acompanhar, amigo lá do responsável pelo Trieste lá do Flamengo, levou atletas para a escolinha, pro Maringá mesmo ali, que está formando a base também o Maringá. Então, levou atletas. Então, assim, essas iniciativas, você acaba mudando a vida de alguém. Da família também. Da família. Então, assim, algo igual esse menino, esse Caleb, eu não tenho dúvida que ele vai ser um grande jogador profissional, não tem dúvida nenhuma. Ele é muito bom de bola, tem 7 para 8 anos e 7 para 8 anos? 7 para 8, você nota a diferença. Ele tem uma qualidade técnica absurda. É algo que você fala assim, esse menino, se não for jogador profissional, esquece, ninguém mais porque ele é muito bom.
E eu não tenho dúvida disso. E eu creio que ele vai passar em Curitiba, vai para o Rio, lá numa loja. Mas aí fica lá, qualquer coisa, a mãe vai ter que se mudar para lá e já muda. Os pais têm que acompanhar também. Tem nessa idade numa loja. Essa idade não tem alojamento para eles. Se eu não me engano, é 13 para 14 anos que começa a ter o alojamento. Nessa idade, o pai tem que estar junto. E é tudo por conta daí da... Ali no caso, não vai ter despesa lá, eles vão ter onde ficar e tudo, né? Porque nesse período aqui vai ter onde ficar e tudo. Depois, por exemplo, ele passando no Rio, aí a família tem que acompanhar. Quando o atleta é muito bom, vou citar um exemplo do caso Hendrick, hoje, né, uma revelação que foi 16 anos aí, o Palmeiras foi lá e ofertou um trabalho para o pai dele lá como zelador, ganhando um valor irrisório e uma moradia para eles. Legal. Né? E aí conseguiu, querendo ou não, onde que está hoje? No Real Madrid, seleção brasileira. Então, assim, são oportunidades que daí tem que agarrar também. Foi lá pro Rio numa loja, tem que dar um jeito, dar uns pulos aí, mas, né, para seguir o sonho. Que o time, ele olha pro atleta, mas ele também tem que olhar pra família do atleta, que influencia bastante, né? Influencia muito, mas eles só olham pra família quando é muito diferente também. Vamos ser sinceros, tem que ser muito diferente, porque o bom tá cheio por aí. O bom nos clubes tá cheio por aí. O espetacular que tá difícil. Então, esse daí, quando vê, não, esse é espetacular. Um Neymar da vida, que é Neymar, é difícil encontrar nessa qualidade dele atualmente, mas o Hendrick, esse Estevão, esses jogadores que são referência de base hoje, esses aí eles olham pra família também. Aí... Quero te agradecer mais uma vez por você ter vindo aqui no nosso podcast, o pessoal te conhecer melhor, né? Você gostaria de deixar alguma mensagem aí, pessoal, que coloca o Instagram dele pra nós aí, fazer um favor? Pessoal, segue o Everson lá, ó, pra acompanhar mais o trabalho dele, né? Everson Natalino. Everson Natalino no Instagram. A gente vai colocar o QR Code aqui também. Perfeito. Segue lá pra você ver todo esse trabalho que ele vem fazendo, que é muito importante. Você gostaria de deixar alguma mensagem pra quem tá te vendo aí? Olha, a mensagem que eu gostaria de deixar, primeiro, né, eu sempre agradeço as pessoas que me deram a oportunidade de estar até aqui, né? Chegar até aqui, de estar onde eu estou hoje. Eu fui candidato na última eleição, né? Fiz ali 802 votos e hoje eu sou o 9º mais votado de Sarandi. Eu tenho mais votos do que 2 eleitos ali dentro, né? E isso foi através da confiança de 802 pessoas que depositaram a confiança. Então já começa por aí. Aí o prefeito, por ter me dado essa grande oportunidade também, através também do deputado Jacovosa, então eu não canso de agradecer essas pessoas por essa oportunidade. Minha família, né, minha esposa, Gislaine Gide Oliveira, né, tem um salão de beleza, Estúdio Gide Oliveira, e meu filho Brian e minha filha Evelyn, né? E eu só agradecer mesmo a equipe de trabalho e dizer que quem está acompanhando aí, quiser saber um pouquinho mais, precisar de algum atendimento, procura a nossa secretaria CESP, ali na Rua Marechal Deodoro, 1787, Casa B. Pode procurar ali algum atendimento, a gente vai ter à disposição. Agradeço demais o convite, porque essas ferramentas são importantíssimas, até num bate-papo tão gostoso como esse, para passar um pouco, né, esses objetivos aí. Então, agradeço vocês aí pelo convite. Everson, muito obrigado mais uma vez. E, pessoal, segue ele lá no Instagram, Everson Natalino, que vocês vão acompanhar todo o trabalho dele. Everson, brigadão, tá? Obrigado, Deus abençoe aí nessa jornada. Amém, nós todos. Valeu, Tchau. Alan, valeu a todos. Tchau.